Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Teixeira, vice-diretor da Escola João Rodrigues, e hoje vim falar um pouquinho com vocês a respeito do relevo kárstico e trazer algumas informações para vocês a respeito do relevo kárstico, que é o tema da MOPEC deste ano de 2021, a nossa MOPEC virtual. E eu vou colocar aqui alguns slides que vão mostrar para vocês algumas imagens que vão ajudá-los a entender um pouco mais sobre o que é esse relevo kárstico. Bom, o tema da MOPEC esse ano é cavernas e karst. Você conhece? Esse é o tema, né? Então eu faço essa pergunta para vocês. Cavernas e karst, você conhece? Bom, acredito que vocês conheçam, sim, cavernas, né? As cavernas fazem parte do nosso cenário, da nossa região. Nós temos muitas cavernas, e quem nunca foi numa caverna, pelo menos já viu em vídeos, filmes, desenhos, fotos, né? De alguma maneira conhece as cavernas. Agora, karst. Alguém conhece? Alguém sabe o que é direito? Alguém já tinha ouvido essa palavra? Já tinha falado? Tentem aí em casa, vocês, falarem essa palavra. Karst. Todo mundo falando. Eu vou dar uns segundinhos para vocês falarem essa palavra. Karst. Foi fácil? Relevo kárstico. Falem aí. Não é fácil. Não é fácil nem falar, né? Por que não é fácil? Porque a gente não faz o uso dessa palavra no dia a dia. E essa é uma versão alemã de um vocábulo iugoslavo. Olha, e sabe de onde vem essa palavra? Né? Da onde que ela deriva? Do termo kras. Kras quer dizer campos de pedras calcárias. Então essa palavrinha significa campos de pedras calcárias. Essa é a versão da língua portuguesa de kras, né? Campos de pedras calcárias, que nós chamamos de karst, ou relevo kárstico. Então, karst, ou relevo kárstico, é um tipo de paisagem, ou ecossistema, ou relevo. Relevo. O que é o relevo, né? São as variações da superfície terrestre, as partes altas, partes baixas, as depressões, montanhas, não é? Então, toda essa variação da superfície terrestre é o que nós chamamos de relevo. E existem várias formas de relevo. Uma delas é o chamado relevo kárstico. E é exatamente o relevo da nossa região. Tá? Nós estamos numa grande unidade de relevo chamada de Depressão Sertaneja e do São Francisco. Nós estamos dentro de uma depressão, de uma parte rebaixada. E dentro dessa parte rebaixada existem algumas formas menores, algumas formações menores, e uma dessas formações é o que nós chamamos de relevo kárstico. Ela é menor, mas não tão menor assim, que ela envolve várias cidades, muitas cidades aqui da nossa região. E nessas cidades existem muita rocha calcária. E é isso que a gente quer falar. Então, esse campo de pedras calcárias foi estudado pela primeira vez lá na região dos Balcãs, né? Na Eslovênia, próximo ali um pouco da Itália. Essa região foi a primeira região ali que foi estudada no mundo de uma forma mais sistematizada, através de uma pesquisa científica mesmo. E essa região era conhecida como karst. Então, todas as outras regiões do mundo parecidas com essa ficaram sendo chamadas de karst também. Tá? Então, tem esse tipo de relevo só na nossa região? Tem esse tipo de relevo em vários lugares do mundo. Tá? Essa é uma imagem da Eslovênia, e foi a primeira região a ser estudada no mundo. Olha, essas formações aí são todas formadas por rochas calcárias, tá? No início era um grande maciço de rocha calcária. Com o passar dos milhares e milhões de anos, essas rochas começaram a ser desgastadas pelo tempo, começaram a ser dissolvidas pela água de chuva. Olha só, essa rocha, ela pode ser dissolvida por uma água de chuva. Não é que com uma chuva ela vai dissolver, mas durante milhões de anos, essa rocha exposta ao tempo, essa chuva vai conseguir dissolver essa rocha e dar ela um monte de formas externas, de formas que estão na superfície,
e de formas internas, que é onde estão as cavernas. Então, as cavernas do planeta inteiro, a maioria delas estão nesse tipo de rocha, que são essas rochas que nós temos aqui na nossa região. Eu separei aqui para mostrar para vocês que eu tenho certeza absoluta que todo mundo conhece as rochas calcárias, todos vocês. Sabe essa rocha da brita que a gente usa aí nas construções para fazer alicerce, para fazer concreto? Então, é essa rochinha aqui, ó. Essa rocha, essa é uma rocha calcária, tá? É essa brita que vocês devem ter aí nos quintais de vocês, que todo mundo já tenha tido algum tipo de contato. Sabe o cimento? Então, o cimento foi feito dessa rocha, tá? Ok. Essa rocha, ela pode ser dissolvida. Eu até trouxe, e vou tirar aqui um pouquinho para poder mostrar para vocês, para provar que ela pode ser dissolvida. Eu tô com um ácido, não posso fazer propaganda dele não, tô com um ácido aqui, e esse ácido, em contato com essa rocha, tem que dissolver. Eu não sei se vai dar para vocês verem direitinho, e espero que não caia em cima do meu notebook. Vou até colocar aqui. Eu acho que vai dar para vocês verem um pouquinho do que vai acontecer. O líquido é vermelho, é um ácido, e precisa, ao contato com a rocha, vai dissolver a rocha. Ele vai, para que ocorra um processo químico aqui de dissolução, o líquido tem que ficar meio esbranquiçado com um monte de bolinhas. Então, vamos ver o que vai acontecer? Ok. Não sei se vai surtir o efeito esperado, mas olha, o líquido que era vermelho, olha como ele está ficando esbranquiçado, cheio de bolinhas brancas, porque está ocorrendo aqui uma reação química. Esse ácido, ele está dissolvendo a rocha. Olha só, a rocha mesmo muito dura, ela está sendo dissolvida. Eu vou tirar daqui para eu não fazer uma catástrofe do meu computador. Mas é isso. Imagine esse processo durante milhões de anos. Essa rocha, então, ela vai sendo dissolvida e passa a ter um monte de formas na superfície. E começa a fazer alguns vazios, alguns buracos, algumas cavidades, que nós chamamos de cavernas. Então, as cavernas se formam pela dissolução dessa rocha. Ela vai sendo dissolvida, desmanchada, tá? E ao ser desmanchada, surgem enormes vazios. Às vezes vazios pequenos, mas às vezes vazios enormes, gigantescos, que é o que nós chamamos de caverna. Tá, isso só existe na nossa região? Não, como eu disse, existem outras regiões também. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês. 10% da superfície terrestre é formada de relevo kárstico. Olha aí, olha. Essas formações, esses afloramentos aí calcários, que nós chamamos de pedreiras, né? Possivelmente vocês conheçam algumas pedreiras aí da região. Aqui na China, ó, floresta de pedra de Schilling, na China, também tem relevo kárstico. Relevo kárstico na Espanha. Olha só, essas formações rochosas aí são todas de calcário. Isso é na Espanha. Isso aqui é lá em Schilling, na China também, outra imagem da China. E aí vai ter nos Estados Unidos, vai ter no México, na Europa, em vários lugares do mundo, na Ásia, né, em vários lugares do mundo vão ter cavernas e vão ter esse tipo de relevo. Esse tipo de relevo no Brasil, ele ocorre aí, gente, onde que estão essas manchas pretas. Todas essas áreas com essas manchas pretas são áreas de ocorrências de relevo kárstico. Percebam que a maior parte do relevo kárstico no Brasil está dentro do estado de Minas Gerais. E nós estamos aqui, ó, nessa parte pretinha, em cima desse pontinho vermelho. O pontinho vermelho é Belo Horizonte. Nós estamos um pouco acima. Então, Prudente de Moraes está aqui, nessa pontinha vermelha aqui. Nós estamos, então, num terreno kárstico, com rochas calcárias, com muitas cavernas e com muitas pedreiras e com muitos afloramentos. Sabia que se vocês cavarem aí no solo da casa de vocês agora, algumas dezenas de metros, talvez encontrem uma caverna? Pois é, o nosso subsolo é cheio de vazios, é cheio de cavernas. Algumas dessas cavernas têm um espaço vazio lá embaixo, no subterrâneo, mas ela não tem ligação com a superfície. Tá? Muitas delas estão preenchidas de água, e essa água, inclusive, é retirada e é utilizada para abastecer as casas. Prudente de Moraes é um exemplo disso, utiliza a água subterrânea. Tá? Algumas dessas cavernas têm contato com a superfície, aí é possível a gente entrar, né, e visitar essas cavernas e explorá-las. Tá? As formações externas, que é o relevo propriamente dito, nós chamamos de exocarste, ou karste externo. As cavernas nós chamamos de endocarste, ou karste
interno. Existem ainda as formas fluviocársticas, que são os rios que existem nas áreas de relevo kárstico. Parte desses rios são subterrâneos. Algumas cavernas têm rios enormes, enormes, que passam dentro delas, inclusive com a presença de peixes dentro dessa caverna. Eu já tive a oportunidade, gente, de pegar um peixe com a mão dentro de uma caverna uma vez. Olha só esse paredão. Esse aí, ó, é um paredão de rochas calcárias. Olha que lindo, que bonito, né? E essa foto aqui é lá de Pedro Leopoldo. Olha aqui, ó, rochas calcárias também. Essa também é uma foto de Pedro Leopoldo. Olha esse buraco, né? Esse aqui é lá na Gruta do Baú. Esse aqui é a fechadura do baú, né? Parece que lembra uma fechadura de baú. Vamos trabalhar a imaginação. Parece a fechadura de um baú. Por isso que lá o lugar é chamado de Gruta do Baú. Esse vazio, esse buraco aqui, foi a água que fez. Lentamente ela foi dissolvendo isso aqui. Também existiam alguns rios nessa região e que também ajudaram a dissolver essa rocha aqui. Olha só essa imagem. Onde que está essa imagem? Quem adivinha que lugar é esse? Qual cidade será? Prudente de Moraes. Essa foto é de Prudente de Moraes. Sabiam que em Prudente de Moraes tem 92 cavernas? 92 cavernas, só no município de Prudente de Moraes. É muita coisa, não é? Eu acho que a gente precisa conhecer um pouco mais disso. Tá aí a importância da gente tratar desse tema, né? Trabalhar esse tema esse ano na Mopec. Nós precisamos conhecer o lugar que a gente vive. E tem 92 cavernas na cidade e quase ninguém conhece. São poucas as pessoas que conhecem essas cavernas. Algumas dessas cavernas têm pinturas rupestres, tem fósseis, tem cavernas lindas, maravilhosas. Há muito que ser descoberto aí, não é? Ok, aqui mais algumas imagens. Aqui também é de Pedro de Prudente de Moraes. Aqui são os alunos da escola visitando uma caverna, que é lá no maciço do Limeira, aqui em Prudente de Moraes, lá perto da Serrinha, tá? Pinturas rupestres lá no maciço do Limeira, aí perto da Serrinha. Olha, tem pinturas rupestres. Olha essa imagem, é lá no maciço do Limeira. Ao fundo, aqui os afloramentos calcários, isso é o relevo kárstico, gente, olha, o afloramento calcário está aqui e a vegetação em cima dele, tá? Aqui já em Sete Lagoas, olha uma pedreira lá em Sete Lagoas, isso aqui chama Lapa de Orelha, é um exemplo típico de relevo kárstico. Aqui um esquema mostrando, né, como que é um relevo kárstico. Então você tem algumas formações externas, algumas pedreiras, alguns cursos d'água, alguns córregos, né? E tem muita coisa no subterrâneo, que é onde estão essas cavernas. Esses cursos d'água, esses cursos fluviais, que são esses córregos, parte deles estão superficiais, na superfície, em cima, a gente consegue ver. Outra parte estão no subterrâneo, tá? E dentro dessas cavernas tem os espeleotemas, que são as estalactites, as estalagmites. Sobre esses afloramentos calcários tem uma vegetação, tá? Infelizmente essa vegetação, às vezes ela é retirada, ocorre o desmatamento, tá aí um problema existente na nossa região, né? O desmatamento ao entorno dos afloramentos calcários, onde estão essas rochas, tá? E deixa eu contar uma história para vocês, rapidamente. Há mais ou menos 600 milhões de anos, a nossa região era o fundo de um mar, chamado de Mar Bambuí. E no fundo desse mar foram sendo depositadas conchas e carapaças de animais marinhos. Esses animais morriam e essas carapaças desciam e iam sendo depositadas ali no fundo. Com o passar de alguns milhares de anos, havia um acúmulo tão grande de carapaças de animais marinhos que o peso desse material fez com que ele fundisse. A temperatura aumentou e ocorreu um processo de pressão ali, e esse material meio que derreteu e fundiu e virou uma coisa só, que é isso aqui. Quer dizer, então, que essa rocha é de origem orgânica? Sim, essa é uma rocha de origem orgânica, ela é formada por restos de animais. Olha que legal, né? E aí, isso foi formado no fundo do mar, há mais ou menos, gente, 600 milhões de anos, lá no Proterozoico superior. Nem dinossauro existia ainda na Terra. Então, olha só, o que acontece? Depois essa região do Brasil toda foi se movimentando. Vocês já ouviram falar de placas tectônicas? Quem não ouviu, depois dá uma pesquisada na internet. As placas tectônicas é a parte da crosta terrestre, onde nós estamos, né? Essas placas tectônicas soergueram, subiram, foram aumentando devagarinho e deixou essas rochas que estavam no fundo do mar acima do nível do mar. E aí
A água de chuva começou a dissolver essas rochas. Água de chuva, porque a água de chuva, quando ela entra na atmosfera, ela entra em contato com alguns gases que estão na atmosfera, como o dióxido de carbono, por exemplo. E aí a água de dióxido de carbono, ela vai virar um ácido carbônico fraquinho, que vai dissolver essas rochas, dar a elas várias formas na superfície e formar também as cavernas. Esse é o processo de formação de um relevo kárstico. Rapidinho para eu terminar, a espeleologia é a ciência que estuda as cavernas. Eu quero só mostrar para vocês aqui os espeleotemas. Olha aí, as estalactites, que são essas que estão no teto, e as estalagmites, que são essas que estão no piso, e tem várias outras formações. Aqui uma caverna enorme, essa aqui é a Gruta de Maquiné, uma caverna enorme, né? Aqui é lá na Gruta Rei do Mato, as escadarias para explorar a Gruta Rei do Mato. Aqui era eu, numa caverna minúscula que eu consegui entrar muitos anos atrás, tá? Eu quero essa foto tá aqui só para mostrar para vocês que nem toda caverna é gigante como essa. Algumas, os espaços são muito apertados, tá? E existem várias formações dentro de uma caverna, ok? Essas formações têm nomes, tem vários processos de formação. Essas são as formações que tem dentro de uma caverna. Existem bichos vivendo nessa caverna, os morcegos são os principais exemplares, né, os representantes aí maiores das cavernas, mas tem vários outros bichinhos, tá? Olha, gente, nem todo morcego se alimenta de sangue, tá? Vamos estudar sobre isso aí, ó. Tem morcego que se alimenta de néctar de flores, como os beija-flores, ou se alimentam de peixes, de insetos, de frutas. Sabiam que os morcegos são plantadores de árvores? No cocôzinho deles saem as sementes, né, das frutas que eles comem, e ali, quando eles voam pela superfície, né, nas matas, pode nascer uma árvore. São animais muito importantes. Aqui uma colônia de morcegos, olha só, um monte de morcegos juntos. Aqui é um morceguinho que nós encontramos numa caverna, aí em Prudente de Moraes, lá na Gruta do Peão, em Campo de Santana, tá? Esse aqui foi uma foto que nós da escola tiramos. E lá dentro a gente encontrou um morceguinho morto em decomposição lá dentro. Aqui, ó, não sei se não tá dando para vocês verem, mas tem um bichinho aqui, ó, comendo os restos do morcego, tá? Não são só morcegos que vivem dentro da caverna, existem outros bichos também, tá? Na boca das cavernas, olha, peixes, né? Como tem rios dentro das cavernas, então vai ter peixes também. Esse peixe aqui, gente, não tem olho. Ele não precisa de olho. Na caverna, escuridão total, né? O que ele desenvolveu aqui? Uns barbilhões gigantes, enormes, para poder se orientar dentro da caverna. Entre isso, tem alguns outros bichos nas bocas das cavernas, como as jaguatiricas, tiús, as pinturas rupestres, né? Que é o que nós chamamos de arqueologia, o estudo dos povos primitivos que viviam há milhares de anos atrás, dentro das cavernas da nossa região, principalmente de Prudente de Moraes, Sete Lagoas, Matozinhos, Pedro Leopoldo, tem muitas pinturas rupestres, tá? Tem fósseis de animais que não existem mais, que foram extintos, chamada megafauna, tá? Esse aqui, por exemplo, é o Chinorhinothere baiense, ele tinha um nariz na testa, mais ou menos isso, é como se fosse uma trombinha, tá? E ele conseguia enfiar a cabeça dentro d'água, se alimentar das gramíneas no fundo dessa água e ao mesmo tempo conseguir ficar respirando. Olha que legal desse bicho. Esse bicho não existe mais, né? Aqui uma preguiça gigante também não existe mais. Essa região nossa é utilizada de várias formas, para o turismo, né, para pesquisa científica. O calcário é explorado através da mineração. Com esse calcário é possível fabricar um monte de coisa, né? Fabricar cimento, ele é utilizado na indústria siderúrgica, metalúrgica, na construção civil, na indústria química, na produção de ração. Creme dental tem calcário moído aí, porque retira o cálcio da rocha. Tá? Até no pão, gente, sabia? Algumas farinhas de trigo são enriquecidas com cálcio que é retirado do calcário. Olha só, como que essa região nossa é importante, né? E como esse calcário é importante. A água subterrânea, que é retirada para abastecer as casas e as indústrias. E é isso aí. Eu termino aqui a minha participação. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Preste atenção em todas as aulas aí, porque a partir dessas informações aí, é que vocês, então, vão ter condições para desenvolver um bom trabalho na Mopec. Um beijo para todo mundo, um abraço, tchau.